A paleontologia é uma especialidade que ainda pode revelar muitos segredos escondidos, viu? Que estão enterrados sob milhões de anos de história. Mas esse é um trabalho de formiguinha, feito aos poucos, em que cada descoberta é extremamente importante. Como esse caso aqui, que repercutiu a internet nos últimos dias. E claro que surpreendeu todo mundo, né? Curioso para saber mais sobre o que significa esse achado? Então, não se inscreva se esquecer, deixa o seu like e um comentário bacana aqui embaixo e vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Na nossa descoberta de hoje, temos um ovo que pode mudar a forma como toda a comunidade científica vê os dinossauros. Principalmente quando o assunto é a ligação desses grandes lagartos com alguns dos animais modernos, que vamos falar mais pra frente no vídeo de hoje. No entanto, antes de falar da importância, primeiro gostaria de comentar sobre o fato curioso da descoberta desse fóssil. Isso porque, durante 10 longos anos, o ovo ficou escondido em um armazém, sem que ninguém lhe desse muita bola, família. O item foi encontrado inicialmente por uma empresa chinesa chamada Yinglian Group. Ela havia sido descoberta em Ganzhou, uma cidade da província de Jiangxi. O achado no sudoeste chinês aconteceu no início dos anos 2000, mas não houve qualquer alarde na época e o ovo acabou encostado em um armário qualquer. Vocês conseguem imaginar, família, que uma descoberta tão irrelevante assim poderia mudar o mundo 21 anos depois? Quer dizer, 22? Nem sempre o início da história é tão empolgante quanto o seu final, né? Foi somente depois de 10 anos encostado em algum canto de um armazém que o ovo foi reencontrado. O trabalho foi feito por funcionários do Museu da História da Natureza da Pedra de Yinglian, uma subsidiária da empresa que descobriu o fóssil lá no início dos anos 2000. O reencontro foi marcado por um toque de curiosidade, já que os funcionários suspeitavam de que aquele ovo poderia ser especial. Quem sabe o que poderia haver dentro dele, né? Que mistério esse item jurássico poderia esconder, família? Só que novamente as respostas demoraram a vir, coisa de outros 10 anos. Bom, podemos dizer que é quase do que esperar na fila do supermercado ou no banco em véspera de Natal, ou então próximo do ano novo, né? Todo esse tempo serviu para que fosse feita uma análise profunda para saber o que poderia significar aquele tão precioso ovo. Mas o que pode ter sido crucial nesse tempo todo foi o avanço das tecnologias utilizadas na pesquisa. No início dos anos 2000, seria impossível dizer que um raio-x 3D pudesse ser feito, né? Essas mesmas tecnologias foram as que ajudaram os pesquisadores a trabalhar com maior cuidado o que havia dentro daquele fóssil. E o que os cientistas descobriram a partir desse ovo foi que ele continha um dinossauro dentro dele. Ele estava fossilizado, é claro, mas o estado era tão bom que fez com que todos ficassem chocados. Afinal, achados como esse são extremamente raros, né, família? Como foi destacado na pesquisa sobre o ovo, publicado na revista Science e repercutida por alguns dos principais jornais do mundo, a espécie é provavelmente do grupo dos Oviraptorsauros, uma espécie animal que pode servir como antepassado de muitos animais modernos, principalmente as aves, né? Para entender melhor sobre o achado, temos que falar do grupo que a espécie do ovo pertence, os Oviraptorsauros. Bom, eles são animais que inicialmente achava-se que alimentavam-se apenas de ovos. No entanto, com cada vez mais encontros com fósseis dessa criatura, a dúvida só aumentou. Isso porque constatou-se que os Oviraptorsauros comiam de tudo um pouco. Uns deles pareciam comer exclusivamente carne e outros eram herbívoros. Eles podiam comer moluscos ou mesmo ovos, mas o mais provável é que tivessem uma dieta farta. O grupo também era recheado de espécies que podiam medir tamanhos variados. Alguns exemplares dessa espécie tinham o tamanho de um peru, ou seja, medem pouco mais de 1 metro de altura. Já outros poderiam ser gigantes dos biomas, principalmente da América do Norte e da Ásia, com um comprimento perto de 8 metros e capaz de pesar mais de 1 tonelada, família. Mas a questão que mais interessa sobre esses animais é que muitos achados comprovam que eles possuem penas. Bom, eles eram como grandes aves que não eram capazes de voar. Algo bem parecido com o que vemos hoje em dia, como
com aves como o avestruz, por exemplo, ou até mesmo as famosas galinhas. Só que as funções das penas dos Oviraptorsauros eram bem diferentes das que as aves atuais possuem basicamente. Acredita-se que elas serviam quase que exclusivamente para se mostrar e quem sabe garantir uma companhia para procriar a espécie. Essa é uma característica que podemos ver em muitas aves do mundo moderno. Vocês lembram de algum bicho que usa apenas para se mostrar? Começa com pá e termina com vão. Ai! Depois que eu falei sobre tudo isso, chegou a hora de dizer o que é que essa descoberta muda na vida de quem ama dinossauros. Bom, ela é um pequeno, mas importante passo na conexão entre os seres do passado com os do presente. Isso porque o animal que foi encontrado dentro do ovo está em uma posição que nunca havia sido vista antes. Como vocês podem ver na imagem da descoberta, a forma como suas patas estão posicionadas é a mesma de boa parte dos pássaros. Isso parece pouco, né? Mas estreita ligação de diferentes espécies. Isso foi capaz de surpreender os cientistas. Segundo uma das autoras da pesquisa do ovo, Wei-Son Ma, o achado foi incrível por ser inédito, como ela mesmo disse na entrevista. Ficamos surpresos ao ver esse embrião lindamente preservado dentro de um ovo de dinossauro, deitado em uma postura de pássaro. Essa postura não havia sido reconhecida em dinossauros não aviários anteriormente. O fascínio de Ma mostra que um passo importante foi dado, e tudo isso a partir de uma descoberta que poderia ter ficado escondida em um armazém para sempre. Isso depois de ter ficado milhões de anos largados em algum canto da natureza, né? Já que se estima que o ovo seja do período Cretáceo. Segundo noticiado pela revista Isto É, nos últimos anos foram descobertos diversos ninhos de ovos de dinossauros. Porém, esse é um achado único, e não é à toa que acabou recebendo um nome especial e ficou conhecido como Baby Ying-Yang. E é melhor que a empresa que achou esse bebê cuide bem dele, né? Pois ele é bastante promissor e ainda pode responder algumas das muitas perguntas que existem sobre o passado da Terra. Então, meus queridos, o que você achou dessa descoberta? Será que teremos um Jurassic Park em breve com mais e mais descobertas como essa? Você gostaria de rever dinossauros andando por aí? Porque voar talvez não conseguiam, não é mesmo? Um avanço científico desse é muito importante. Agora, o que o homem vai começar a fazer a partir daí? A gente só pode esperar, não é mesmo? Não esqueça que tem vídeo sempre aqui no canal. Eu espero que você fique muito bem. Um abraço e a gente se vê no próximo. Valeu, valeu, valeu.